Em virtude da pequena força gravitacional, a nuvem de gelo pode ficar do tamanho da própria Lua. Carolyn jamais viu algo parecido em qualquer outro lugar. É o sonho de um explorador planetário encontrar um corpo celeste como este. Esses jatos lançam vapor e neve centenas de quilômetros acima do Polo Sul de Encélado. A conclusão é uma só. O pequeno e gélido Encélado tem um interior extremamente quente. Assim como em Júpiter, a enorme força gravitacional de Saturno deforma seus satélites, provocando atrito e gerando calor interior. Pelo que sabemos até agora, a conclusão mais lógica é que existe água no estado líquido em Encélado, porque é quente. E os melhores modelos que podemos elaborar no momento para explicar o calor e os jatos parecem indicar que as temperaturas são suficientes para derreter a água. Calor, água no estado líquido. Até mesmo os pontos mais distantes de nosso sistema solar podem conter os elementos para a vida. Que tipo de criatura viveria nas águas escaldantes de um geyser? Graças às fontes termais da Terra, podemos ter uma ideia. Em certa época, ninguém acreditava que houvesse vida nas fontes quentes do Parque Nacional de Yellowstone. Mas foi então que biólogos descobriram nessa água micróbios que alimentam-se de produtos químicos dissolvidos nela. Atualmente, eles são chamados de termófilos. Os mais resistentes sobrevivem em água fervente. Poderia haver termófilos em Encélado? Para descobrir, vamos examinar mais de perto este geyser extraterrestre. A superfície é fria demais para ver qualquer forma de vida. A temperatura aqui é de 200 graus negativos. Mas e quanto à água quente no interior? Na bruma de gelo acima de Encélado foram encontrados dióxido de carbono e metano, elementos químicos que poderiam alimentar seres vivos da mesma forma que as fontes de Yellowstone alimentam os micróbios que vivem nelas. Temos um corpo celeste que muito provavelmente tem água em seu interior. Já sabemos que ele possui compostos orgânicos simples e uma série de outras coisas que fazem dele um corpo de grande interesse astrobiológico em nosso sistema solar. Se Encélado causou um choque, outra lua de Saturno, Titã, surpreendeu os astrônomos. Talvez seja o local menos propício à vida. Titã recebe uma quantidade mínima de luz solar, cerca de 1/1000 da que incide sobre a Terra. Sondas enviadas a Titã detectaram gelo, mas não água no estado líquido. E sob temperaturas de 200 graus negativos, esse gelo é tão rígido quanto uma pedra. O que faria de Titã um ambiente promissor para a vida alienígena? Surpreendentemente, sob muitos aspectos, Titã lembra a Terra, mas não o planeta que conhecemos hoje. Titã é o corpo celeste que se destacou no sistema de Saturno, pois há muito tempo suspeitávamos que havia um ambiente na superfície, não apenas similar ao ambiente que encontramos na Terra, mas similar ao ambiente que existia na Terra antes do surgimento da vida aqui. Titã intrigava tanto os cientistas que a nave Cassini foi enviada para sondar essa lua em 2005. Foi a missão de superfície mais distante já realizada. A sonda detectou apenas montanhas e planícies. No entanto, em um voo seguinte, a Cassini localizou uma linha costeira. Em pouco tempo, milhares de lagos foram encontrados. Pelo menos um deles era maior que os grandes lagos da América do Norte. Foi a primeira vez que se detectou líquido na superfície de outro corpo celeste. Parece Minnesota, exceto que os lagos não são de água e sim de gás natural no estado líquido. No entanto, não deixa de ser um líquido. E isso não é neve, são flocos de metano.
Assim como a Terra, Titã possui um clima. Mas é de um tipo psicodélico. Existem até mesmo furacões de metano. Não é água. É metano fazendo exatamente as mesmas coisas. Chovendo, evaporando, fluindo em rios. Assim temos algo que faz basicamente tudo o que a água faz na Terra. Só que em Titã é metano. Um cenário semelhante pode ter existido na Terra 4 bilhões de anos atrás, o que leva os cientistas a supor que Titã também poderia ser uma incubadora para a vida. A química continua nessas temperaturas baixas. É muito lento, mas Titã teve 4 bilhões de anos para as reações químicas ocorrerem, e talvez nesse período alguma coisa tenha surgido. Isso teria que ocorrer na ausência de água líquida, algo que nunca foi visto antes. Mas os cientistas não descartam essa hipótese. O metano tão abundante em Titã poderia substituir a água. Usado na Terra como combustível, o metano era antes considerado tóxico para qualquer tipo de vida. No entanto, em 1997, pesquisadores analisaram formações de metano congelado encontradas no Golfo do México. Eles ficaram surpresos ao encontrar colônias de insetos semelhantes a centopeias, vivendo em meio à substância. Eles imaginam que esses insetos consomem bactérias que se alimentam do metano. De modo geral, das coisas que consideramos letais, muitas delas podem sustentar a vida. Se houver um meio evolucionário de captar essa energia em vez de permitir que ela o destrua, isso pode ser recompensador. Pode haver mais uma complicação para a vida na superfície de Titã. Com campo magnético fraco demais para servir de escudo, os seres vivos na superfície ficariam expostos à radiação cósmica. No entanto, não seria um problema para um extremófilo, como já foi comprovado na Terra. Biólogos encontraram vida em abundância próximo ao reator nuclear de Chernobyl, até mesmo nadando em líquido radioativo, alimentando-se de moléculas em decomposição. As formas de vida de Titã poderiam fazer a mesma coisa. Para encontrar vida em Titã, talvez seja preciso mergulhar em seus lagos de metano, onde poderemos encontrar bactérias que consomem substâncias químicas. Também poderemos encontrar micróbios resistentes à radiação não muito diferentes dos encontrados em Chernobyl, vivendo em suas placas de gelo. Organismos que consomem metano podem liberar calor, derretendo o gelo e possivelmente criando uma nova fonte de vida. Sem dúvida alguma, a vida em Titã seria diferente. Mas ainda não visitamos o mundo mais bizarro onde poderia existir vida. E ele fica muito mais perto de casa. Nosso safari pelos mundos capazes de abrigar vida nos levou longe. Visitamos desertos gélidos, oceanos submersos e lagos de metano. Mas o mundo que estamos para conhecer talvez seja o mais extremo de todos. Em nossa última parada, voltamos em direção à Terra, até Vênus, nosso vizinho mais próximo no sistema solar. Se houver vida aqui, ela poderia existir em qualquer outro lugar. Para chegar à superfície de Vênus, temos de atravessar uma densa camada de nuvens amarelas com 65 quilômetros de espessura e uma composição semelhante ao ácido de bateria. A atmosfera aqui é 90 vezes mais densa do que na Terra, intolerável para o ser humano. No solo, há vulcões extintos e rios de lava até onde a vista pode alcançar. Eles cobrem 85% da superfície do planeta. É difícil acreditar que Vênus já teve vastos oceanos. Basicamente, houve um efeito estufa descontrolado em que houve um aquecimento. Os oceanos começaram a evaporar e, com isso, o vapor d'água foi para o ar. Bom, o vapor d'água é um potente gás do efeito estufa e isso provocou o descontrole. Os oceanos ferveram e o CO2 foi parar na atmosfera. Assim, hoje temos um planeta muito quente tomado pelo efeito estufa. Com temperaturas em torno de 460 graus Celsius, Vênus é mais quente que Mercúrio, o planeta mais próximo ao Sol.
não é uma superfície propícia à vida. A vida que conhecemos não pode existir na superfície de Vênus porque moléculas orgânicas seriam destruídas pelos gases quentes. No entanto, paramos aqui não por causa do que há no solo, mas pelo que há no ar. Em 1982, a espaçonave russa Venera 14 visitou Vênus. Nas nuvens, a 50 quilômetros de altura, foram detectadas temperaturas muito mais amenas do que na superfície. Além disso, foram encontradas moléculas fundamentais à vida, H2O. Até então, toda a água encontrada fora da Terra estava no estado sólido. Somente nas nuvens de Vênus foi encontrada água no estado gasoso, uma possível incubadora para a vida. No entanto, as nuvens de Vênus também estão repletas de enxofre. Antes, imaginava-se que nada poderia viver no enxofre. Mas cientistas analisaram dos líquidos mais ácidos da Terra em uma mina na Califórnia. Em meio ao ácido sulfúrico capaz de corroer metais, tecidos e dissolver a pele humana, eles encontraram vida. Extremófilos adaptados ao ácido. Esses organismos se alimentam de compostos de enxofre como o sulfureto de ferro, consumindo o ferro e liberando o enxofre. Extremófilos como esses poderiam estar flutuando sobre Vênus? David Greenspan considera possível. Nas nuvens de Vênus pode haver organismos baseados em enxofre. O enxofre absorve a luz ultravioleta de um modo interessante e imagino que aconteça algum tipo de reação fotoquímica na qual a luz ultravioleta converta substâncias químicas em um estado de energia superior que, por sua vez, serve de alimento. Como seriam esses alienígenas se os encontrássemos? Eles teriam de suportar altas temperaturas e uma pressão atmosférica enorme. Também teriam de sobreviver em um meio ácido mortal para a maioria das formas de vida. Talvez seja uma versão mais resistente dos extremófilos encontrados na mina californiana. Constantemente encontramos vida em lugares que consideramos inóspitos. Assim, sempre que dizemos, é impossível, não pode haver vida nas nuvens de Vênus, acho que precisamos ter cuidado. Isso pode refletir nossa própria ignorância e as limitações de nossa imaginação, e não as verdadeiras limitações da criatividade da natureza, que parece encontrar soluções para esses problemas. Enquanto nosso safari retorna ao mundo azul, exuberante e repleto de vida na Terra, podemos ver por que referenciamos suas dádivas mantenedoras da vida. Mas como descobrimos, até mesmo os ambientes mais extremos são capazes de abrigar seres vivos. Extremófilos podem lembrar a primeira versão da vida em nosso universo. E poderiam até mesmo ser a mais comum. Mas poderiam ter evoluído além dessas formas modestas? Seria possível haver vida inteligente lá fora? Há mais de 40 anos, cientistas do Instituto SETI, na Califórnia, vêm examinando os céus em busca de uma resposta para essa pergunta. O astrônomo Seth Shostak acredita que será capaz de identificar o som de uma vida alienígena quando ouvi-la. Temos alguns projetos de observação para tentar encontrar sinais. Os maiores são as buscas por rádio. Para isso, usamos grandes conjuntos de antenas. Apontamos essas antenas para sistemas estelares próximos, onde pensamos que exista planeta semelhante à Terra. Apontamos nessa direção, esperando captar um sinal que nos diga que existe alguém lá inteligente o bastante para construir um radiotransmissor. Este é um safari que nunca sai de casa. Recentemente, astrônomos captaram luz suficiente para deduzir a composição química de planetas em sistemas solares distantes. Foram encontrados elementos que podem ajudar a formar o RNA, um dos elementos constituintes da vida aqui na Terra. E na constelação de Libra, a 20 anos-luz de distância, uma equipe de astrônomos europeus encontrou um planeta que pode ser quente o bastante para ter água líquida na superfície, assim como a Terra.
Enquanto isso,